Gente, hoje eu trouxe uma história que vocês não vão acreditar. Preparem o café, sentem confortavelmente, porque essa fofoca é digna de uma série de suspense. Parece coisa de cinema, mas aconteceu de verdade. Vamos lá. Tudo começou com a Júlia, que é amiga de uma prima minha. Júlia sempre foi muito reservada, quase misteriosa, sabe? Trabalhava em uma biblioteca, cercada por livros e pelo silêncio. Ela gostava de viver na dela, mas algo nela sempre chamou a atenção, porque parecia que ela escondia alguma coisa. Um dia, ela conheceu Marcos, um rapaz que frequentava a biblioteca para estudar para um concurso. Ele era simpático, engraçado, e conseguiu quebrar aquele escudo que a Júlia tinha em volta dela. Os dois começaram a se aproximar, e logo estavam saindo juntos, apaixonados. Era o casal perfeito, ou parecia. Só que o Marcos começou a perceber algumas coisas estranhas na Júlia. Ela nunca falava do passado dela, mudava de assunto sempre que ele perguntava sobre a família, e ficava muito nervosa quando alguém mencionava sua cidade natal. Ele achava aquilo intrigante, mas não pressionava. Afinal, todo mundo tem seus segredos, né? Mas aí, gente, vem a primeira reviravolta. Um dia, enquanto estavam no apartamento da Júlia, o celular dela tocou. Ela não atendeu, mas Marcos viu o nome na tela, contato de emergência 1. Ele achou estranho, mas deixou pra lá. Só que o telefone continuou tocando durante toda a noite. E o que deixou tudo mais esquisito foi que no dia seguinte, Júlia parecia apavorada. Ela disse que precisava viajar, resolver um problema, mas não deu detalhes. Marcos ficou desconfiado e resolveu seguir Júlia. Ele viu quando ela entrou em um ônibus, e sem pensar duas vezes, comprou uma passagem para o mesmo destino. O ônibus seguia para uma cidade pequena no interior, bem longe de onde eles moravam. Quando chegaram lá, Júlia foi direto para uma casa antiga, quase abandonada. Marcos ficou observando de longe e viu quando um homem apareceu na porta. Ele parecia muito nervoso, e os dois começaram a discutir. Júlia estava visivelmente abalada, gesticulando muito. O homem, por sua vez, parecia ameaçador. Depois de um tempo, Júlia saiu correndo da casa, e o homem ficou na porta olhando, como se estivesse planejando alguma coisa. Marcos seguiu Júlia até um hotel, onde ela se trancou no quarto. Ele tentou ligar para ela, mas ela não atendeu. No dia seguinte, Júlia voltou para a cidade, como se nada tivesse acontecido. Mas Marcos não conseguiu esquecer o que viu. Ele decidiu investigar por conta própria. E foi aí que a coisa ficou séria. Ele descobriu que Júlia estava envolvida em um caso antigo de desaparecimento. Acontece que anos atrás, na cidade natal dela, um jovem chamado Eduardo havia sumido misteriosamente. A última pessoa a vê-lo? Júlia. Marcos confrontou Júlia, e ela finalmente confessou parte da história. Ela e Eduardo eram amigos de infância, mas ele tinha se envolvido em algo perigoso. Júlia alegava que não tinha nada a ver com o desaparecimento dele, mas que sabia que o homem que ela encontrou naquela casa, o senhor chamado Samuel, estava envolvido. A questão era, Júlia estava dizendo a verdade ou escondendo algo? E o que Marcos deveria fazer? Ele decidiu investigar mais e voltou para aquela cidade sozinho. Lá, ele encontrou Samuel, e fingindo ser um repórter, conseguiu arrancar algumas informações. Samuel confessou que Eduardo estava vivo, mas que tinha fugido para escapar de um problema. Só que ao mesmo tempo, Samuel parecia esconder algo. E então vem a grande reviravolta. Enquanto Marcos estava na cidade, Júlia apareceu. Ela estava desesperada, dizendo que Samuel a estava ameaçando. Os dois decidiram ir juntos até a polícia. Só que no caminho, sofreram um acidente de carro. E adivinhem? Quando a polícia chegou ao local do acidente, eles encontraram um porta-malas cheio de documentos incriminadores sobre Samuel e Eduardo. No fim das contas, Júlia estava tentando proteger Marcos e a si mesma. Ela sabia que Samuel era perigoso, mas não sabia que ele havia manipulado a situação toda para colocar a culpa nela. E o final? Eduardo foi encontrado vivo, morando em outra cidade com uma nova identidade. Samuel foi preso, e Júlia finalmente conseguiu provar sua inocência. E Marcos? Ele continuou ao lado de Júlia, mesmo depois de tudo. Agora me digam, que história maluca, né? Dá até para fazer uma série. O que vocês fariam no lugar da Júlia ou do Marcos? Quero ouvir os comentários de vocês. Gostaram dessa história, gente? Se vocês querem mais histórias como essa, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhuma fofoca nova. E claro, comenta aqui o que vocês acharam e compartilha com os amigos.
Bora espalhar essas histórias por aí. Tchau!